Nós estamos de volta com o Jornal Cidade Notícias. Eu recebo mais uma vez a advogada previdenciarista Marcela França, ela que vai esclarecer se deve contribuir como facultativo ou como autônomo. Você tira suas dúvidas a partir de agora. Doutora Marcela França, seja muito bem-vinda aos nossos estúdios. Olá, Fábio, olá todo o pessoal que está em casa, quem vai nos assistir depois. Como sempre, uma alegria estar aqui novamente, falando sobre um tema que é tão polêmico, né? O que é o autônomo, o que é o contribuinte individual, o que é o facultativo, quem tem que pagar, quem não tem que pagar. Essa é a pauta de hoje. Então, para a gente começar tirando essas dúvidas, né, dos nossos telespectadores, do pessoal que nos acompanha também nas redes sociais, na internet, nos esclareça quem deve pagar o INSS como autônomo, doutora. Fábio, o autônomo, ele é a mesma coisa que você falar de contribuinte individual, é aquela pessoa que trabalha por conta própria. Então, como é que funciona? O autônomo ou o contribuinte individual, ele trabalha sem uma carteira assinada. Ele pode ser contratado por uma prestação de serviço, mas não tem um vínculo empregatício. Mas como ele ofere renda, como ele recebe pelo trabalho, é obrigatório que ele contribua para o INSS. E se porventura ele tiver CNPJ, ele pode, inclusive, ser contratado como pessoa jurídica. Doutora, e agora o contribuinte facultativo? A gente falou do autônomo, agora do facultativo. Quem é o contribuinte facultativo? O facultativo é a dona de casa, é aquela pessoa que está desempregada, é o estudante. Quem é estudante pode contribuir com a Previdência Social. Qual que é a razão dessa preocupação em contribuir com o INSS? Imagina uma dona de casa. Trabalha durante 20, 30 anos dentro de casa, leva o menino para a escola, leva o menino para médico, lava, passa a cozinha, ajuda a família toda. Ela tem que ter uma segurança financeira. A Previdência Social é essa segurança. Então, por isso que eles são facultativos. Eles vão pagar, mesmo sem oferir renda, mas eles estão vinculados com a Previdência Social para ter um cuidado de si próprio. Eu vou repetir uma frase que eu ouvi essa semana de um podcast, onde a entrevistada ela falava, né? Faça o básico bem feito. Por quê? Hoje tem 1000 formas de aplicar dinheiro, aplica nisso, aplica naquilo. Então faz o básico bem feito, paga o INSS, que seja salário mínimo, mas paga. A contribuição previdenciária da dona de casa, daquele que está desempregado, ela tem que estar junto com as contas de casa, junto com a conta de água, de luz, de telefone, lá vem a contribuição previdenciária. Doutora Marcela, agora me surgiu uma dúvida. O freelancer, aquele que presta serviço por um tempo, por um único trabalho, como que ele vai recolher o INSS? O freelancer é a mesma situação do contribuinte individual. Ou seja, quem é o contribuinte individual? É o eletricista, é o bombeiro, que são os freelancers, a não ser que sejam contratados para um serviço específico. Eu que sou advogada, médicos, dentistas, engenheiros, nós somos contribuintes obrigatórios, porque nós oferimos renda. Então, o freelancer, ele se encaixa nesse perfil. É obrigatório que ele contribua para a Previdência Social. Agora, quem está nos acompanhando, tem muitas pessoas que estão desempregadas, mas não sabem como que elas vão contribuir com o INSS. Você poderia esclarecer como é feito isso? Sim, Fábio. O contribuinte, ou aquele que está desempregado, ele tem que contribuir para a Previdência? Tem. Foi conforme eu falei antes. Ele pode contribuir como facultativo. Excelente pergunta que você fez, Fábio. Por quê? O facultativo, mesmo se ele oferir renda, ele pode contribuir. O desempregado tem uma vida laboral, trabalhou 10, 15, 20 anos, passa por um período de desemprego, ou às vezes ele vai dar um tempo na carreira. O que ele pode fazer? Ele contribui sobre 11% ou sobre 20% como facultativo, e se porventura, quando ele retornar para o mercado de trabalho e a renda dele for maior, ele pode fazer a complementação, às vezes, esse período. Tudo é possível na advocacia previdenciária, desde que esteja dentro da lei. Então, o desempregado, ele tem que contribuir para a Previdência Social, porque se não contribui estando desempregado, a aposentadoria dele vai ficando cada vez mais longínqua. E é um perigo, né, doutor? Ele está desempregado, acabar adoecendo ou sofrendo algum acidente, ele fica desamparado, não é isso? Exatamente. A importância da Previdência Social, as pessoas têm que mudar a mentalidade. A gente não está falando de aposentadoria, a gente está falando de benefício previdenciário, auxílio-doença, muito oportuno isso que você falou, inclusive. Nós estamos tendo um volume muito grande de procura no escritório de pessoas que estão adoecendo. Do nada, a pessoa aparece um quadro clínico que era improvável que acontecesse. A gente está passando agora por esse momento de dengue, que nós temos que ficar atentos, porque algumas pessoas estão ficando doentes por até meses, por mais de um mês, 2 meses. Sequelas, né, doutora? Exatamente, que se equipara à Covid-19, muito importante. Então, o INSS, a contribuição previdenciária, a proteção para o momento de doença também. Agora, quem está nos assistindo tem uma forma de escolher o
plano de contribuição com o INSS? Tem. Hoje nós temos 2 planos de previdência. Nós temos o tradicional e nós temos o simplificado. O tradicional, tanto o contribuinte facultativo como o contribuinte individual, ele pode pagar sobre 20%. Não é 20% do salário mínimo, é 20% da renda dele. Ele pode pagar o valor que ele quiser. Qual a garantia desse benefício, desse plano, que é o tradicional? Ele vai aposentar por tempo de contribuição. Então, a mulher aposenta com 30 anos de contribuição e o homem com 35. Lógico, respeitando as regras da reforma da Previdência, da idade mínima. Já o plano simplificado, ele é de 11% ou 5%. Esse plano não dá direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Ele dá direito a todos os benefícios do INSS, menos aposentadoria por tempo de contribuição. E lembrando que nos 2 casos, tanto no facultativo como no contribuinte individual, que é o autônomo, não existe a garantia, não é concedido o auxílio acidente. Tem direito a todos os benefícios, menos esse. E o plano simplificado, aquele que paga sobre 11%, se porventura ele fizer um concurso público e quiser levar esse tempo depois que ele pagou no INSS para um RPPS, ele não consegue passar. Doutor, agora me surgiu uma dúvida. Você falou que pode contribuir com 20%, pode contribuir com 11%. No caso de 20%, quem é que tem que contribuir ou pode, na verdade, contribuir com essa porcentagem? Hoje, o básico é que aquele contribuinte individual, o autônomo, ele contribua com 20%, porque ele está garantindo a aposentadoria por tempo de contribuição, só que ele tem que ficar atento a algumas situações. Normalmente, o contribuinte individual, aquele que trabalha com prestação de serviço, ele tem que ficar atento, porque às vezes, suponhamos, um eletricista ele é contratado para poder fazer a parte elétrica de um edifício. Então, o vínculo dele com aquela empresa que o contratou vai ser de 6 meses. Ele tem que verificar se foi descontado 20% do valor da renda dele para o INSS, garantindo esse período de contribuição um pouco mais alta, sendo contribuinte individual. Então, eles têm que ficar atentos quanto a isso e têm que ficar atento também em casos em que a contribuição pode ficar abaixo do salário mínimo. Então, você que é contribuinte individual, prestador de serviço, tem que ficar atento quanto às suas contribuições previdenciárias, para elas nunca deixarem de ser feitas ou para elas serem feitas abaixo do salário mínimo. Agora, doutor, que você já esclareceu quem deve pagar com facultativo, né? Nesse caso aí dos 20%, e o de 11%. Vamos deixar mais claro para o nosso telespectador, para ele saber como agir, né? Nesses casos. Qual a alíquota escolher ali para pagar? Então, a alíquota de 11%, quem pode pagar? Tanto o contribuinte, o autônomo, como o contribuinte individual. O autônomo, que é o contribuinte individual, ou o facultativo. O que acontece? Não tem direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Vai aposentar por idade. É a restrição única do pagamento de 11%. E também, quem vai pagar sobre 11%, que é contribuinte individual ou autônomo, ele não pode ter vínculo empregatício, porque esse é para um período que ele não tem trabalho. Mas o certo do contribuinte individual ou autônomo é pagar sobre 20%. Doutora, e 5%? É uma categoria diferente, né? Exatamente. Gostaria que você esclarecesse, porque muitas pessoas falam assim, eu não vou dar conta de pagar 11%, eu não consigo pagar 20%, mas tenho 5% também, né? A gente não pode deixar de pensar que as famílias têm renda. A família não é só o pai, a mãe, o marido e a esposa. Tem os filhos que às vezes trabalham, que oferem renda. Esse pagamento de 5% são para as pessoas que fazem parte de um grupo familiar de baixa renda. O que é baixa renda? Aquela pessoa que está cadastrada no CAD único do seu município. Então, se essa família está cadastrada no CAD único, é uma família de baixa renda e pode contribuir com 5% do salário mínimo. Isso para dona de casa, para quem está desempregado, são essas situações. Lembrando que essa pessoa não pode oferir renda. Então, eu sou artesã, eu posso pagar como 5%? Não, você vai pagar como contribuinte individual ou você vai pagar como autônomo, que é a mesma coisa. Esse pagamento de 5% é só para a pessoa que realmente não tem condições nenhuma e para não ficar desassistida pela Previdência Social. Agora me surgiu uma dúvida, doutora. Eu posso mudar de contribuinte individual para o facultativo ou isso não é possível? É possível, Fábio. Por quê? O contribuinte individual, que é o autônomo, ele tem um código do INSS. O facultativo, ele tem outro código. Então, se porventura, essa pessoa que estava pagando como facultativo, estava desempregada, ela consegue um emprego, ela vai pagar como contribuinte individual durante 6 meses, 7 meses, 8 meses, basta ela mudar o código. Aí é bom consultar um profissional especialista em direito previdenciário. E outra coisa, pode ser feito o contrário também. Aí eu sou contribuinte individual, eu vou ficar um período sem trabalhar. Então ele pode mudar o código e contribuir como facultativo. Agora nós vamos falar com o pessoal que nos assiste, que é o microempreendedor individual.
Quem já paga o tradicional MEI, ele já contribui com o INSS ou não? Olha que interessante, a mesma situação do freelancer. O freelancer é oferente de renda, então ele tem que contribuir como contribuinte individual, que é o autônomo. O MEI, ele já é um contribuinte individual, ele obrigatoriamente tem que contribuir para a Previdência Social. Então, ele está assegurado. Lembrando que o MEI que contribui sobre 11%, ele vai aposentar só por idade. Se ele quiser aposentar por tempo de contribuição, tem que fazer a complementação de 11% para 20%. Então, doutora, é melhor ser MEI ou contribuinte individual? Olha que interessante, Fábio. Isso foi uma pesquisa que eu fiz. O MEI, ele tem um teto de renda que ele pode ter durante um ano. No ano de 2024, são R$81 mil. Então, ele pode ter uma renda, um lucro mensal de R$6.700, mais ou menos. Então, o faturamento dele pode ser de R$81 mil no ano e pode ter um funcionário, ele mais um. Só que o contribuinte individual é prestador de serviço igual ao MEI. Só que o céu é o limite para o contribuinte individual. Por quê? Ele pode ter CNPJ, ele pode ser pessoa jurídica. Tem limite para pessoa jurídica? Não tem. Então, se o seu trabalho, a sua renda, o seu lucro for maior que R$81 mil no período de um ano, é melhor você ser contribuinte individual, porque o céu é o seu limite. Agora, se ficou com dúvidas, não sabe com qual alíquota vai pagar, né, a porcentagem que vai pagar, tem que procurar uma advogada previdenciarista para auxiliar, né, doutor? Exatamente. Inclusive, essa entrevista de hoje ela vai ser colocada no nosso site lá do escritório. Gostaria que você falasse qual que é o site. O site é marcelafranca.com.br, não é? Isso, marcelafranca.com.br. Exatamente. Lá vai ter a entrevista na íntegra. Vai ter entrevista, tanto essa entrevista, Sim. vai lá para o site, e nós vamos colocar também as respostas dessas perguntas. Então você pode acessar na marcelafranca.com.br para você rever essa entrevista ou até mesmo ler as perguntas que foram feitas aqui com as respostas e tirar as suas dúvidas. Doutora, muito bom recebê-la aqui no nosso jornalismo para tirar as dúvidas dos nossos telespectadores, porque a Previdência muda praticamente todos os dias, né? Sim, estão em via de uma nova reforma da Previdência. Sim. A reforma da Previdência ela acontece a cada 10 anos. Eu não acredito que vai acontecer uma reforma antes de 2029, mas próximo a 2030 a gente já pode esperar uma nova reforma da Previdência, até porque as pessoas estão vivendo mais, né? É verdade. Eu agradeço a sua participação e te espero na nossa próxima entrevista daqui a 15 dias. Obrigada, Fábio. Obrigada a todos de casa.